queria que você falasse da desclassificação para o Atlético até aqui, como que foram esses dias até o jogo de hoje, onde o América lutou, batalhou, criou oportunidades, mas precisou dos pênaltis novamente. Boa noite. Boa noite. Vou começar por aquilo que você falou, né? Em 3 dias, 2 decisões por pênaltis, onde teve um desgaste físico enorme, primeiro, no jogo contra o Atlético Mineiro, e depois o desgaste mental, e com a eliminação do Mineiro contra o Atlético. Aí nós viemos para esse jogo sem treinar nada, no sentido de, na segunda, nada, o G1, né, aqueles que jogaram mais, na terça, muito pouco, sem fazer praticamente nada, só algumas observações de posicionamento e algumas movimentações sem fazê-las da forma que nós pretendíamos. Hoje nós viemos para cá para treinar um pouco de bolas paradas, algumas jogadas, sem a carga também da batida, sem a carga de uma possível bola longa quando nós precisássemos com as movimentações de profundidade, mas nós precisávamos trazê-los para cá para ganhar uns 20 minutos ali sem carga, mas para dar uma ideia de jogo. O jogo que nós dominamos, mas tem um lado de até o gol sair, e depois que o gol sai, em poucos minutos eles conseguem empatar o jogo, onde a gente não teve esse tempo para tirar esse peso, né? Já que esse lado mental envolve esse peso também. Mas os jogadores estão de parabéns, porque só quem joga é que sabe o peso que tem. O Douglas foi muito feliz, o Douglas Leite foi muito feliz ali na fala que ele teve pós-jogo, na nossa roda todos abraçados, que só quem joga é que sabe quanto pesa, né? Esse lado mental, dessa responsabilidade que nós tínhamos e temos na Copa do Brasil em relação à América, por todos os motivos que todos nós sabemos. Boa noite, Alberto. João Marcelo, itatiaesporte.com.br. Parabéns pela classificação. Primeiro você falou sobre esse tempo de trabalho reduzido que você teve depois da desclassificação para o Atlético, e agora você vai ter quase uma semana até o próximo confronto na Copa do Brasil, que será contra o Barra. Gostaria que você falasse um pouco de como será essa preparação e também o que você acha que faltou para a equipe para talvez ter um placar mais dilatado e já sair com a vitória no tempo regulamentar e não somente nos pênaltis. Obrigado. Recuperação importantíssima nos próximos 3 dias agora, né, para nós começarmos a trabalhar com uma carga maior e tirando esse peso também mental a partir de sábado. Nós estaremos amanhã já trabalhando em campo, mas com essa recuperação ativa, mas de trabalho mesmo, de já dar uma ideia de jogo, de pensar nos 11 e quais serão os convocados a partir de sábado. Então nós temos aí sábado, domingo, segunda, terça ou quarta, que vai sair a tabela, né, se o jogo vai ser quarta ou quinta. E eu achei que faltou um pouco de tranquilidade, principalmente quando tem um empate, né? Porque a gente faz o gol, poucos minutos depois eles conseguem o empate ali, virou um pouco do lado emocional, que bagunçou um pouco, ficou um pouco aleatório o nosso jogo, não daquilo que nós queríamos, um time muito para frente, tentando acelerar uma jogada que às vezes não precisasse, mas tudo naquela ânsia de vencer o jogo, né? Então perdemos um pouquinho ali o nosso equilíbrio e por isso a gente não conseguiu fazer com que nós vencêssemos no tempo normal. Boa noite para você, Valentim, Edivaldo Miranda, de O Tempo Esportes. Primeiro, parabéns pela classificação. Obrigado. Acho que o resultado é o mais importante, o América passar para a próxima fase. A gente vem conversando há algum tempo, você já citou, conseguiu melhorar a defesa. A gente viu isso em números, na Série B, no Campeonato Mineiro. A pontaria, até no jogo contra o Cruzeiro, a gente falou sobre isso no setor de ataque. Você acha que é o ponto que você precisa melhorar na tua equipe para a sequência? E se talvez você imagina que possa ter uma nova peça para ter uma opção diferente para começar o jogo ou até mesmo para o segundo tempo, por favor? Eu concordo que na fase ofensiva nós temos que melhorar. Os números estão aí para nos fortalecer isso. E eu acredito muito com
e falei até que estou muito satisfeito com o elenco no último jogo, e eu preciso reforçar isso para vocês. Os nossos atacantes podem dar mais do que eles estão dando até agora. E entenda bem, eu falo isso nas criações de jogadas para que as chances de gols apareçam mais vezes e, óbvio, depois para finalizarmos com qualidade. Nós podemos fazer mais. Isso eu dei os parabéns a eles e na reapresentação nossa eu falei, mas eu preciso cobrar vocês mais, eu preciso sugar vocês mais, eu preciso massacrar mais vocês. E um dos pontos é esse, no sentido de nós qualificarmos mais o nosso jogo de último terço, de terceira fase. Se vocês lembrarem, a gente consegue sair jogando, a gente consegue fazer que o nosso time consegue fazer o adversário baixar essa linha, mas ali nas penúltimas e últimas bolas nós precisamos caprichar mais, nós precisamos fazer com que essas jogadas terminem mais chances de gols e, ocasionalmente, fazer com que elas se transformem em balançar as redes. Obrigado. Ô Valentim, boa noite, bom dia, né? Dentro desse contexto aí do poder ofensivo que o América tá devendo, 2 jogos-chave que o América precisava propor, precisava fazer o gol e a torcida sai insatisfeita e com a razão dela. Foi contra o Norte que o América teve muita dificuldade, né, de colocar a bola na casinha, aqueles 2 pênaltis da Duval, e hoje também. A torcida tem razão de ficar preocupada, ficar temerosa com a Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente nesses jogos em que o América precisa propor, precisa buscar o jogo, porque a gente vê que defensivamente o América tem um equilíbrio muito forte, né? Acho que o torcedor não está muito preocupado com isso. Mas nessa fase ofensiva, vem aí Série B, vem mais um jogo fora de casa, que o América provavelmente não vai poder desperdiçar a chance, terá que criar para sair vencedor contra o Barra lá na próxima semana. Com o que eu falei antes aqui na resposta anterior, individualmente a gente melhorar isso, né? De fazer com que eles rendam individualmente, que cada um consiga dar o seu melhor no lado da qualidade. Para vocês terem uma ideia, independente do adversário, o que a gente não treinou no lado da carga, e que a gente foi para o campo só para treinar a fase ofensiva desses 2 dias. Ontem e hoje. Não fizemos absolutamente nada defensivo. Mito. Nós fizemos só um posicionamento para o William Bigode e para o Segovia, um ponto de partida de fase defensiva só. Isso durou, juro para vocês, 1 minuto. Tudo foi voltado para a fase ofensiva nossa, de segunda para terceira fase. Os tiros de meta nós só posicionamos hoje, porque não podia dar carga, não podia usar o campo todo. Então nós trabalhamos muito isso, tanto nas bolas em movimento quanto nas jogadas de bolas paradas. É uma coisa para a gente melhorar, sim, e falei na primeira resposta, os números estão aí para fortalecer isso que nós queremos, com trabalho, passando para eles, além das nossas movimentações, que a gente tem que ver se estão funcionando ou não. Eu sempre faço esse exercício também, se está faltando um capricho, ou aquilo que nós estamos tendo de estratégia ofensiva está funcionando, ou nós temos que mudar alguma coisa, e fazer com que eles caprichem ao máximo, que as tomadas de decisões sejam melhores, que essa penúltima bola chegue com melhor qualidade para esse finalizador, fazer com que transformemos em gols nos próximos jogos. Alberto, só mais uma pergunta. O América ele veio de um início de temporada muito bom, mas veio da desclassificação depois para o Atlético, e eu gostaria que você avaliasse a importância desse resultado, mesmo que nos pênaltis, para que a equipe não entrasse numa espiral negativa na temporada de 2 eliminações consecutivas e que também impactassem para o decorrer do calendário da equipe. Obrigado. Essa classificação, é claro que tem um peso para nós, da responsabilidade nossa, foi uma das respostas minhas, por todo o contexto da Copa do Brasil, né? Porque nós queremos avançar o quanto pudermos avançar na Copa do Brasil, nós vamos por partes agora, nós temos um adversário difícil na próxima semana, e pelo lado financeiro, que a gente não pode esconder, isso tudo, nós temos que entender essa responsabilidade, sabe? Então, a vitória de hoje era importantíssima para nós, e foi na base do sufoco, do sofrimento, do nervosismo, né, dentro de campo, por todos, mas estão de parabéns. Esse grupo merece, gente. Eles são trabalhadores, nós falamos de humildade, nós falamos de sem vaidade, sem ego. Hoje, na preleção, nós falamos do escudo do América na frente de tudo, porque nós precisávamos passar dessa fase e, graças a Deus, conseguimos.